Vamos abrir Neemias capítulo 6. Neemias não é um livro muito lido, né? Então é normal que tenha alguma dificuldade em encontrar. Se você achar crônicas, primeira crônica, segunda crônica, Esdras, você logo depois vai achar Neemias. Então vai ser fácil se você achar crônicas e Esdras, depois você acha Neemias. Pode ir, não é vergonha nenhuma. Eu, às vezes, tenho que olhar no índice, porque quando alguém fala que tem que procurar Sofonias, Amós, fica meio complicado, fica meio difícil. Então vamos estar aí. Quem achou, diga amém? Amém. Aleluia. Capítulo 6 diz assim: quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer mal, por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até enviou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu mandei esta resposta: nada disso que vocês dizem está acontecendo, é pura invenção sua. Neemias e Esdras, esses 2 livros, Neemias e Esdras, é um livro bastante conhecido daqueles que querem trazer alguma mensagem de autoajuda e de aplicabilidade em nossas vidas. Ela contém muitas verdades práticas que nós podemos transformá-la para verdades espirituais, para questões espirituais. E Neemias capítulo 6 provavelmente é um dos textos talvez mais lidos, mais aplicados, mais pregados acerca disso. Todos nós sabemos, quem leu um pouquinho o Novo Testamento sabe que teve um determinado tempo da época em que Israel foi levado cativo. Foi levado cativo para onde? Para a Babilônia. E por lá eles ficaram em torno de 70 anos. Só que antes disso acontecer, Nabucodonosor, junto com o seu exército, invadiu Israel, invadiu Jerusalém e destruiu tudo que tinha. Destruiu o templo, destruiu os muros, Enfim, se você for fazer uma analogia do que está acontecendo na Síria com relação ao relato aqui, é mais ou menos isso. Ou seja, ficou tudo destruído, praticamente não ficou pedra sobre pedra. Então, os textos diz, tanto de Esdras, o livro de Esdras, quanto o livro de Neemias, diz que chegando perto dos 70 anos de cativeiro, no final dos 70 anos de cativeiro, Esdras foi enviado a Jerusalém
para reconstruir o templo. E o templo foi reconstruído. Quer dizer, pela primeira vez, o templo havia sido reconstruído. O templo foi construído por Salomão, e aí logo depois Nabucodonosor destruiu o templo. Então pela primeira vez o templo foi reconstruído, e pela segunda vez o templo foi de uma certa forma também reconstruído ou melhorado na época de Herodes. Então por isso que nós falamos que o templo vai ser reconstruído pela terceira vez na grande tribulação, numa aliança que, segundo os teólogos, o anticristo irá fazer com os judeus. Então Esdras foi enviado para reconstruir o templo, e isso aconteceu. Alguns anos depois, quem foi enviado para lá? Neemias. Só que a função dele foi outra. A função dele foi reconstruir o muro. E naquela época, a maioria das grandes cidades, dos grandes povos, eles tinham muros em volta, cuja a estatura equivalia a 10 prédios, a 10 andares, a 15 andares, ou até mais que isso. Tanto que quando os israelitas vai derrubar os muros de Jericó, o texto diz que Raabe morava em cima dela, ou seja, havia casas em cima dos muros. Então, os muros eram enormes, os muros eram muito grandes, e eles tinham funções muito específicas acerca disso. Só que o texto que nós lemos, nós encontramos que houve 3 cidadãos, houve 3 personagens que eles não ficaram contentes com isso. Eles, quando souberam que Neemias havia reconstruído o muro, não deixado brecha nenhuma, o texto diz que eles olharam e se levantaram contra Neemias, porque na verdade, embora o muro tenha sido reconstruído e não tenha tido brecha alguma, ainda faltava colocar portas, ou seja, ainda havia alguma coisa a fazer. E Sambalate, Gesem e Tobias não queria deixar com que Neemias, junto com o povo, reconstruísse de novo o muro, porque eles sabiam muito bem o que significava o muro. Podemos dizer aqui que o muro, ele simboliza basicamente 5 coisas, O muro simboliza proteção. O muro simboliza proteção. Até hoje nós usamos o muro para isso. A maioria das casas tem muro para que nós tenhamos uma certa proteção. E proteção de quê? Proteção de diversas coisas, dentre eles principalmente animais entrarem. Por um portão pequeno, um cavalo ou um boi não entra, mas se não tiver muro, ele vai entrar. Então naquela época se existia muros para proteção, porque havia muitas guerras. Curiosamente não mudou muito, até hoje ainda há guerras, só que as guerras são muito mais diferentes do que daquela época. E eles faziam enormes muros, grandes muros, para que eles se sentissem protegidos, não só de animais, mas de pessoas que os viessem atacar. Na maioria das vezes, os muros eram tão grandes e tão intransponíveis, que os exércitos dos povos inimigos ficavam do lado de fora durante meses, durante semanas, esperando a comida deles acabarem, porque eles ficavam entrincheirados, ou seja, os povos ficavam entrincheirados dentro das suas casas, por trás dos muros, O exército do lado de fora não podia entrar. Então eles, como tática, eles como estratégia, esperavam com que a comida acabasse, com que as pessoas começassem a morrer, para que os outros, os habitantes dos povos do lado de alguma forma, tivessem que sair, e ao sair eles entravam e atacavam. Isso era muito comum naquela época. Então nós entendemos que muros, ele tem que por objetivo proteger. E se há proteção, existe uma segunda finalidade semelhante a essa, que é a segurança, porque se traz proteção, traz segurança. Você imagine, por exemplo, num bairro
onde tem muitos assaltos, aonde se vê e se ouve falar de que pessoas invadiu casas e roubou isso e roubou aquilo. Aí a pessoa olha e se fala assim: poxa, eu estou desprotegido aqui, então eu vou construir muros, vou colocar câmeras, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que ele possa se sentir um pouco mais seguro, pelo menos dentro da sua própria casa, atrás dos muros. A terceira função dos muros, nós podemos dizer que ele também significa comércio. Há pessoas, por exemplo, que quando compram um terreno, ele mura primeiro para dizer assim: aqui eu vou começar a minha vida, aqui eu vou fazer a minha casa. Então simboliza o começo, mas ele também pode simbolizar o recomeço, porque de repente ele já tinha tudo pronto, ele não tinha construído o muro, mas ele já tinha a casa pronta. Aí veio alguma coisa, uma tempestade, ou alguém invadiu, destruiu tudo. Aí ele fala assim: eu vou reconstruir, eu vou construir um muro para recomeçar de novo aquilo que eu havia feito, ou seja, a casa que eu tinha começado, a base que eu tinha feito, porque tudo foi destruído. A quinta coisa é que ele pode simbolizar também o término, porque tem gente que na verdade constrói primeiro a casa para depois construir um muro. Então nós entendemos com isso que o muro ele tem diversas funções e diversos significados. Por isso que o texto aqui, a mensagem, nós estamos enfatizando a questão do muro, para que nós possamos trazer isso para uma realidade. E aí, continuando, a história de Neemias e a reconstrução do muro, podemos utilizar como analogia da nossa vida cristã. Nós podemos aplicar de uma certa forma às nossas vidas, tanto individual, quanto coletivamente, quanto a nível de igreja. Podemos dizer com isso que Sambalate, Gesem e Tobia nada mais é do que Satanás e seus demônios. Quer dizer, são os nossos inimigos. Os inimigos de Neemias eram Sambalate, Gesem e Tobias. Os inimigos da igreja, meu e seu, é Satanás e os seus demônios. Então, quando nos convertemos a Deus, quando cada um de nós tivemos uma experiência de novo nascimento, como a gente lê lá em João capítulo 3, quando Nicodemos faz aquela pergunta: Senhor, bem sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Aí Jesus revela uma verdade espiritual tremenda, que é: Nicodemos, na verdade te digo, que se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós somos transformados numa nova criatura, Deus constrói em nosso espírito um templo e em nossa alma um muro, semelhantemente ao que aconteceu com o relato do povo de Israel, tanto em Esdras quanto em Neemias. Ou seja, Esdras veio primeiro para reconstruir o templo, para que o povo buscasse a Deus em primeiro lugar, para que o povo se voltasse a Deus em primeiro lugar, e logo depois Deus envia Neemias para reconstruir o muro. Então nós entendemos que quando nós nascemos de novo, quando nos tornamos nova criatura, Deus vem e aí constrói em nós, no nosso espírito, um templo. O que o apóstolo Paulo diz? Que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus faz morada em nós, Deus faz morada em nosso espírito, para que Ele possa se comunicar conosco e nós com Ele. Por isso que o véu do templo se rasgou. Lembra lá de quando Jesus morreu e quando Ele disse, tudo está consumado, ou está consumado? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque até então, naquela época, precisava-se do templo de Salomão para adorar a Deus, para falar com Deus, para entrar em comunhão com Deus. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deu-se início aí um novo templo, aonde? Em cada um de nós.
Então o nosso espírito foi transformado num templo. E aí, por consequência disso, esse templo que somos nós, precisa ser o quê? Protegido. Precisamos ter segurança. Precisamos começar, e se precisar, recomeçar, ou terminar alguma obra que foi começada. E aí, não só Deus constrói o templo, como Ele reconstrói o muro, assim como Neemias fez. Satanás vai fazer de tudo para destruir, primeiro, os nossos muros, porque ele quer atingir o templo, ele quer atingir o espírito, ele quer atingir o centro daquilo que nos coloca em conexão com Deus. Só que para isso ele vai precisar primeiro destruir o muro que Deus construiu em torno de nós. Mas aí, que muro é esse? Será que é, como eu gosto muito de filmes de ficção científica, será que é uma auréola em volta, né? Será que é uma camada invisível? Eu descobri que os muros que são construídos, eles estão em 3 linhas. Eles são 3 coisas. Primeiro, ele constrói o muro das nossas emoções. Porque a grande verdade é que, embora o dinheiro possa, de uma certa forma, fazer coisas inimagináveis, o que domina o homem é as emoções. Porque até para ele ter dinheiro, para que o dinheiro destrua a sua vida, ele precisa amar o dinheiro. Então, Deus, quando entra em nós, Deus, quando nos faz nova criatura, Ele vai reconstruir ou construir o muro das nossas emoções, porque nós nos alegramos, nós nos entristecemos, nós amamos, nós odiamos, nós invejamos, nós temos contentamentos. Então, a emoção, dependendo de como ela está construída em nós, vai ser o nosso muro. E aí, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, nova criação. No original diz nova criação, tudo se fez novo. Então as nossas emoções, ele precisa ser feito de novo. Por isso que nós estamos estudando Gálatas sobre os frutos do Espírito Santo. Por que existem os frutos do Espírito Santo? Para criar um muro nas nossas emoções, né? Porque os frutos do Espírito é amor, paz, humildade, temperança, mansidão, domínio próprio. Então, quer dizer, se não houver sentimento de proteção, se não houver sentimento de segurança, se não houver uma vontade de recomeçar, se não houver uma vontade de terminar aquilo que já começou, há brechas. E o inimigo entra. Então, quer dizer, as nossas emoções são os nossos muros que Deus, inúmeras vezes, constrói e reconstrói. E todos nós sabemos que o diabo, primeiro, para poder atingir o nosso espírito, ele vai atingir uma das partes do muro que são as nossas emoções. E de que forma? Todos nós aqui sabemos inúmeras formas. Inúmeras formas. De repente é problema no casamento, dificuldades terríveis, conjugais. Há situações em que, na verdade, você quer entender, mas não consegue, né? Por que está acontecendo isso comigo e com a minha esposa? Por que nós não se damos bem? Ou por que de um tempo para cá nós estamos brigando tanto? Por que nós não falamos mais a mesma língua? Quer dizer, então Satanás começa
a atuar nas nossas emoções utilizando diversas coisas. O casamento é uma delas e uma das principais, porque muita gente casa para ser feliz, enquanto que na verdade o certo seria casar para fazer o outro feliz, e o outro casar conosco para nos fazer feliz. Mas como a Bíblia diz, né, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. E aí chega o ápice, de repente, de uma ruptura conjugal. E aí, o que aconteceu? O muro foi destruído. Uma outra coisa que faz parte desse muro é o muro da racionalidade, porque precisamos ser racionais. Temos fé, e Deus trabalha com a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a Bíblia também diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. Então nós pensamos, logo existimos. E aí Satanás vem e tenta destruir a nossa racionalidade, porque enquanto estava tudo bem, enquanto nós estávamos muito bem empregados, enquanto o nosso casamento estava muito bem, enquanto nós tínhamos a nossa casa própria, enquanto não nos faltava nada, o nosso raciocínio estava muito bom. Opa, eu creio em Deus porque eu tenho tudo. A minha fé é inabalável porque Ele não me deixa faltar nada. Aí de repente Satanás vem e quebra o muro da racionalidade, porque tira tudo isso. E quando a gente vê uma brecha, porque a gente pensa, mas meu Deus, eu não sou filho dele. O que foi que aconteceu? Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Poxa, mas a Bíblia não diz que Ele está ao nosso redor, nos protegendo de Satanás, que anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar? Então, meu Deus, por que nos adveio isso? Então, toda a nossa racionalidade é posta por terra, quando Satanás vem e golpeia-nos dessa forma. Golpeia-nos. Uma outra parte desse muro, podemos dizer que se refere aos relacionamentos. Embora o casamento também diz respeito a relacionamentos, nós entendemos que relacionamento é qualquer coisa, vai desde o casamento até o nosso relacionamento com um amigo no serviço, até com o vizinho na rua. Porque, por exemplo, como ser pastor de igreja se de repente tem um vizinho que faz de tudo para agredir a igreja? E os relacionamentos vêm também dos filhos, porque inúmeras vezes quantos pais estão terrivelmente abalados nos seus relacionamentos com os seus filhos, e aí ele descobre que os seus filhos foram para as drogas. Aí acontece que ele queria tanto que os seus filhos ficassem na igreja e virassem até um pastor, mas de repente eles foram para o mundo. Enfim, Satanás consegue atingir os muros que Deus colocou em nós nessas três áreas: nas emoções, no raciocínio e no relacionamento. Isso acontece com todos nós, não tem super crente. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, que o diabo ele é expert em fazer isso, porque da mesma forma que ele fez com Neemias, porque se você for prestar atenção aqui no texto de Neemias, você vai ver que Sambalate, Gesem e Tobias tentou atingir Neemias nessas três áreas: nas suas emoções, no seu raciocínio e no relacionamento. A história de Neemias nos mostra que Deus também não desiste, e Ele volta a reconstruir tudo de novo. Porque presta atenção no que eu vou dizer, meu querido. Nabucodonosor destruiu o templo, destruiu o muro, e a história diz, os estudiosos falam, que quando eles viram tudo aquilo destruído, os inimigos de Israel pensou assim: epa,
Nunca mais Israel será reerguida, nunca mais o templo será reconstruído, nunca mais os muros serão refeitos, porque a destruição foi terrível, foi algo assim inimaginável. Aos olhos humanos seria quase impossível voltar de novo a ter um templo, seria quase impossível voltar de novo a ter um muro. E aí o que a gente vê no texto de Neemias, capítulo 6? A gente vê que embora Satanás é expert em destruir, Deus é expert em reconstruir. Aleluia. Aí ele levanta Esdras e Neemias para reconstruir aquilo que Satanás havia destruído. E ele reconstrói. Mas aí tem gente que acha assim: não, Deus vai reconstruir da forma como era. Deixa eu falar uma coisa: a reconstrução do segundo templo não foi igual à do primeiro, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então Deus, quando reconstrói, Ele reconstrói muito melhor do que era antes, porque às vezes você quer tudo assim, olha, certinho. Eu quero a mesma casa que era antes, eu quero o mesmo esposo ou a mesma esposa que era antes. Deus pode retornar? Pode, mas Deus pode também fazer algo muito melhor. Porque aquilo que era maldição, que era tropeço, que era tormento, o que te fez ficar desse jeito e que destruiu a sua vida, Deus pode fazer com que Ele reconstrua de tal forma que tudo aquilo que te machucou será sarado e será transformado por uma nova reconstrução. E foi isso que Neemias fez. Foi isso que Deus fez através de Neemias, e é isso que Deus faz através de nós. Porque na maioria das vezes nós estamos querendo que tudo seja reconstruído da mesma forma. E aí Deus olha assim e fala assim: olha, eu tenho algo melhor para você. Bom, você estava num emprego muito bom, Deus abriu aquela porta, como eu era feliz naquele emprego, perdeu. Mas aí Deus vem e reconstrói algo de novo, muito melhor. E eu não estou falando nem de dinheiro, não estou falando nem de grana, eu estou falando de estado de espírito, porque às vezes você tem um emprego que ganha menos, mas é muito mais feliz do que aquele que ganhava mais, porque o pouco com Deus é muito. Então Deus começa a fazer com que as coisas sejam reconstruídas, e aí Ele reconstrói de novo as emoções, quer no mesmo emprego ou no outro emprego, quer na mesma igreja ou na outra igreja, quer no mesmo casamento ou no outro casamento, desde que, é claro, preenche os requisitos bíblicos de Mateus que fala acerca disso. Então Deus começa a reconstruir, e o texto diz aqui, Neemias fala que não havia nenhuma brecha, ou seja, ele reconstruiu um muro de tal forma que não havia nenhuma brecha. Então quando Sanbalat, Gesem e Tobias viu aquilo, falou assim: opa, pera lá, dessa forma nós não vamos conseguir destruí-los de novo. Então, quando Satanás vê, quando os seus inimigos olham para você e vê que reconstruiu-se tudo de novo, as suas emoções, a sua fé, o seu relacionamento, aí o que Satanás faz? Satanás volta a tentar destruir mais uma vez.
E não é assim que acontece conosco. Não é assim que acontece com muitos irmãos crentes nossos, que estavam desviados, que antes eram pregadores da palavra, antes eram adoradores do Altíssimo, antes eram usados com poder e autoridade. De repente Satanás veio, destruiu o muro, destruiu o templo, porque quando ele consegue destruir o muro, aí ele entra para tocar no templo. Como o templo é a sua intimidade com ele, aí você já não quer mais orar, você já não quer mais louvar, você já não quer mais vir à casa de Deus. E aí quando se vê, está lá no mundo, voltando aquilo que, se eu não me engano, 1 Pedro diz: o porco lavado voltou ao lamaçal. Então, quando Satanás vê, quando o nosso inimigo vê que Deus está de novo refazendo a sua vida, de novo reconstruindo o templo, ele levanta Sambalate, Gesem e Tobias para destruir tudo de novo, para acabar com a tua fé, para acabar com os relacionamentos, porque você conheceu pessoas novas. Outrora você só conhecia gente que te colocava para baixo, que te arrebentava. Agora você conhece pessoas que te colocam para cima, gente que te dá a maior força, que está junto contigo. Quer dizer, você está de novo caminhando, você está de novo andando, você está de novo pregando, você está de novo louvando, você está de novo cantando. Aí Sambalate, Gesem e Tobias, que é o diabo vestido de gente, se levanta de novo para destruir o muro, para que você não mais ande com Jesus, para que você não mais esteja na presença de Deus. Porque Satanás sabe que para reconstruir um muro, ou para construir um muro da forma como eram os muros da época, não é fácil. Segundo alguns estudiosos, os muros de Jericó dava-se para andar paralelos em cima dele 2 tanques de guerra. Podemos dizer que o muro, em termos de espessura, era 2 vezes maior do que isso aqui. Então era intransponível, era difícil. Uma vez caído o muro, para levantar aquilo era anos, era algo muito difícil. E aí quando Satanás consegue atingir as suas emoções, meu Deus, como é difícil levantar alguém que está com as emoções quebradas. Mas aí Deus vem e fala. Às vezes demora meses, às vezes demora anos, mas Deus não desiste. Ele reconstrói e não deixa mais nenhuma brecha. É assim que Ele quer fazer com você e é assim que Ele quer fazer comigo. E aí quando o seu muro é reconstruído dessa forma, Satanás vem e tenta de novo destruir. Ah, pastor, eu não quero mais minha igreja, porque não aguento mais. Ah, meu Deus, eu já estou há 2 anos desempregado, não abri porta de emprego, meu Deus, não aguento mais. Ah, aquele padrão de vida que eu tinha, eu não tenho, não aguento mais. E aí Deus vai só reconstruindo, Deus vai só reconstruindo. Como Ele reconstrói muito melhor do que era antes, o muro é mais forte. As suas emoções, depois de ter passado por isso, se torna mais consistente. E aí quando Ele vem de novo para destruir, acontece o que está relatado aqui. Porque Sambalate, Gesem e Tobias fizeram de tudo. O texto diz aqui que eles tentaram demover Neemias de reconstruir o muro 5 vezes. Até calúnia. O texto aqui fala: olha, eu estou sabendo, eu escutei falar que você agora está até tentando se proclamar rei. E era mentira. E naquela época,
Se o rei, se eu não me engano, Artaxerxes, eu acho, se eu não estiver errado, né, soubesse e acreditasse nisso, poderia matá-lo, poderia degolá-lo. Aí você imagina a cabeça de Neemias: meu Deus, se isso cai no ouvido dele, eu estou frito. Mas como Neemias já tinha experiência de muros caídos, de templos destruídos, ele não se deixou levar por Sambalat, Gesem e Tobias. E aí ele fala uma frase que a maioria dos pregadores, quando usa esse texto, enfatiza: eis que estou fazendo uma grande obra, de maneiras que eu não posso descer. Porque ele agora entende que não é qualquer coisa que vai abalá-lo. Ele agora entende que não é qualquer coisa que vai destruir de novo tudo aquilo que ele havia construído. E assim é conosco. Hoje, meu querido, mais do que nunca, você não tem ideia o quanto Satanás usa a mesma tática, a mesma. Satanás não muda nada, ele nunca traz nada de novo, ele usa as mesmas armas, as mesmas coisas. E aí Neemias com isso nos mostra uma coisa bastante interessante. Eu já estou terminando. Ele nos ensina que a única maneira, depois da palavra, é claro, de conseguir vencer Satanás e seus demônios, é não se desviar do foco. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em Gálatas 2, o viver é ganho e o morrer é Cristo. Então ele tem um foco, ele tem um alvo. Ele tomou uma decisão, e dessa decisão ninguém o tira. Vou recomeçar, custe o que custar, não vou cair de novo. Ninguém vai destruir de novo a minha vida. E é dessa forma que a gente entende Romanos capítulo 8, versículo 29, e eu já termino aqui, quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ficar em pé, eu quero terminar dizendo o seguinte: que Jesus usa a fraqueza para confundir os fortes, usa a loucura para ensinar os sábios. Então ele vai usar toda a sua diversidade, todos os seus problemas, para fazer você um herói da fé, e um homem e uma mulher que vai ensinar a muitos. Porque na maioria das vezes, embora a teoria também sirva para ensinar, é na prática que nós conseguimos ter legitimidade para ensinar aqueles que estão passando pela mesma situação que nós passamos. Vamos orar e logo depois vamos adorar. Pai, na Tua presença nós nos encontramos. E nesse exato momento nós vamos começar a adorar o Teu nome. Queremos Te agradecer por essa mensagem. Nós suplicamos que o Teu povo tenha entendido, ó Pai, que o Teu povo consiga entender o quanto é importante nesses últimos dias ele se manter mais firme do que nunca, e saber que ele, que nós
Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não os deixe desviar, não os deixe afastar. Que eles possam ter em Neemias o exemplo de reconstruir aquilo que o diabo destruiu, aquilo que a adversidade arrebentou. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor.